Quero comprar casa. E agora? Sou o António Trindade, da equipa A Trindade, e somos uma equipa de consultores imobiliários que trabalhamos essencialmente a zona do Porto e concelhos limítrofes, e também trabalhamos a zona do Douro. E hoje vou falar aqui um bocadinho sobre a compra de casa e todo esse processo. Começar por dizer que todo este processo é um processo simples, que se prevê que seja bom. A única coisa que temos que garantir é que fazemos todos os passos no momento certo. Se isso acontecer, o processo flui e é, sem dúvida, um processo bom. Nesse sentido, preparamos aqui um tutorial sobre todos os passos que devemos dar para podermos fazer uma compra de casa bem mais tranquila. Esta ferramenta é uma ferramenta que acaba por ser um bocadinho dinâmica, este tutorial, porque o que o alimenta são as experiências dos nossos clientes, é o feedback que nós vamos tendo dos nossos clientes, que cada vez que surge qualquer questão em que o cliente nos pede ajuda, nós percebemos que é algo que devemos estar ainda mais atentos, e então vamos alimentando aqui este que é o nosso tutorial sobre comprar casa. Aqui o nosso principal objetivo é auxiliá-lo e acompanhá-lo em todos os passos da compra do seu imóvel e de forma a termos a capacidade de o munir da informação necessária para a sua tomada de decisão ser ainda mais consciente. É para que, neste caso, o comprador possa estar mais focado no imóvel que vai comprar e nós podermos estar tranquilos a tratar de tudo o que é a burocracia do processo. Temos que terem atenção que a maioria das pessoas que compra casa, este investimento, por vezes, é o maior investimento financeiro de toda a vida. É um contrato que fica para muitos anos. Por isso, é um processo que nós aconselhamos sempre que as pessoas parem para pensar nele e que sigam estes passos e que por vezes até decidam agora não é o meu momento ideal para avançar, ok, já fiz o processo até aqui, vou-me preparar para dar os próximos passos e com o objetivo sempre de que o sucesso na aquisição seja efetivamente garantido e que comprem realmente o imóvel que precisam, nas condições em que conseguem também pagar. E então, para começar todo este processo, há aqui algumas perguntas que eu vou colocar para refletir essencialmente, e por isso vamos iniciar então aqui estas perguntas para vocês poderem refletir. E então, iniciamos assim aquelas que são as principais 8 perguntas antes de iniciar o processo. Uma das perguntas é se está consciente da árdua tarefa a que se está a propor. Segunda, como determinou o preço que vai poder pagar pelo imóvel? A terceira é questionar-se se tem acesso aos valores de mercado para poder fazer um bom negócio. A quarta pergunta é quanto tempo é que tem disponível para poder tratar de tudo aquilo que é a burocracia da compra de um imóvel. A quinta pergunta é se está familiarizado com toda esta burocracia e com a documentação que é necessária para a compra de um imóvel. O sexto é questionar-se também se sabe verificar se o imóvel tem alguma hipoteca, alguma penhora, alguma coisa que impeça a venda do imóvel. A sétima pergunta também é se vai poder auxiliar o proprietário na obtenção da documentação do imóvel. Muitas das vezes identificamos um imóvel que não está angariado, que estará com o proprietário, ou às vezes até com outra imobiliária que tem mais dificuldade em preparar esta documentação, e isto também é muito importante. E a oitava e menos importante, e tão importante também, é se está preparado para tratar de todo o processo burocrático que envolve a compra do imóvel. Estas são oito questões, haverá muitas outras, certamente,
mas estas são aquelas para dar o pontapé de saída para o processo. E se efetivamente se respondeu que não está preparado a alguma destas perguntas, aquilo que eu sugiro é que comigo, com alguém da equipa à Trindade ou com qualquer outro consultor imobiliário, agende uma reunião, peça esclarecimentos, aponte todas as dúvidas que tem para conseguir estar munido da informação para que a tomada de decisão seja consciente, e esta tomada de decisão aqui é avançar. Ok, estou preparado, vou iniciar esta caminhada. Agora que então iniciamos a nossa caminhada, vamos identificar aquelas que são as 8 fases do processo de compra de um imóvel. Vou enumerá-las aqui rapidamente e depois vou tentar abrir um bocadinho mais informação sobre cada uma das fases. Então, primeira, qualificação financeira. Segunda, qualificação das características do imóvel e o prazo em que pretende comprar. Terceiro, pesquisas e visitas. Quarta, proposta e negociação. Quinta fase, processo bancário. Sexta fase, contrato, promessa, compra e venda. Sétima fase, escritura pública e pagamento de impostos. Oitava fase, que fazer depois da escritura. E começamos então com aquela que é a primeira fase, então a qualificação financeira. É sem dúvida importantíssimo que esta seja a primeira fase, porque se não passarmos por esta fase vamos perder muito tempo e vamos perder também muito dinheiro e todo o processo à frente vai demorar muito mais. E a primeira coisa que devemos fazer é falar com o nosso banco. Vamos ao banco, que é quem nos conhece melhor financeiramente, e vamos perguntar ao banco qual é o máximo valor que ele nos empresta, e tão importante como o máximo valor é saber também qual é o valor que podem pagar por mês, mas já lá vamos. Já vamos falar também sobre isso. E porquê é que a qualificação financeira é tão importante? E quando eu tenho a oportunidade de falar com os clientes que confiam em mim para me ouvir também, é importante porque quando nós vamos visitar imóveis que não podemos pagar, começamos a ver coisas que nós desejamos. E o desejo, o sonho, normalmente está naquilo que nós não podemos ter. E então o que vai acontecer? Nós até vamos, se calhar, comprar na mesma uma casa, mas não vai ter aquelas características que nós até gostaríamos. E então vamos comprar e a sensação já não é boa, porque não conseguimos comprar aquilo que vimos. E o meu conselho, vale o que vale, mas é não vão ver imóveis que não podem pagar. Saibam exatamente qual é o valor que podem pagar e em que condições, e selecionem apenas imóveis para ver que podem efetivamente pagar, para que a compra, quando acontecer, seja gratificante, para ser uau, consegui comprar este imóvel. Porque se nós formos ver antes imóveis que não podemos comprar, vai certamente acontecer uma sensação menos boa. E não é isso que se quer. Quer-se precisamente que a compra do imóvel seja uma experiência gratificante. Normalmente é uma compra para a vida. E naturalmente que ao fazer uma boa qualificação financeira, imagina o tempo que vai poupar a não ir visitar uma série de imóveis que vai poder excluir logo à partida. E então, aquilo que nós aconselhamos é, numa primeira fase, aconselhos com o seu banco, quais são os valores, e depois poderá, junto de uma financeira, obter, segundo as alternativas, segundo as opiniões, para tentar melhorar a sua condição de crédito. E então, só vamos avançar para visitas quando tivermos aquilo que nós chamamos de uma pré-qualificação financeira. E então, quando nós estivermos a terminar esta primeira fase da qualificação financeira, temos que responder essencialmente a 5 perguntas. A primeira: qual é o valor máximo que vamos poder investir na compra do imóvel? E atenção, porque não é só o valor da compra do imóvel, porque é o valor da compra do imóvel e a seguir vamos também ter despesas com impostos. E haverei também de fazer aqui depois um podcast só a falar de despesas e impostos.
Temos que também saber se vamos recorrer a crédito ou não. E naturalmente só faz sentido passar por esta fase se for recorrer a crédito. A terceira é qual é o valor que nós vamos ter para entregar de sinal quando assinarmos um contrato de promessa, compra e venda, que nós por vezes designamos de CPCB, e qualquer dia também falaremos aqui disto. É importante saber, independentemente do crédito, qual é o valor que no momento em que eu tenha que fazer uma proposta ou assinar um contrato, qual é o valor que eu posso entregar. Isso é muito importante e deverá partilhar isso com o consultor imobiliário. Validar também, esta quarta questão que nós devemos ter esclarecida, se realmente conseguimos ter um crédito pré-aprovado no banco e que esteja apenas a aguardar que seja enviada a documentação do imóvel para poder validar o mesmo processo bancário. E a quinta, que é aqui um upgrade, é nós devemos, durante a qualificação financeira, saber exatamente qual é o valor que nós podemos pagar e que aí aconselho que não saibam apenas, e quando estiverem a negociar isso com o banco, não é saber apenas o valor máximo que podem pagar em termos de imóvel, não. Tentem perceber, e isso é muito importante, que vos façam chegar uma simulação para vocês perceberem qual é o valor que vocês vão pagar por mês. Porque o banco até vos pode emprestar o valor, mas vocês podem não estar dispostos a fazer esse esforço desse pagamento por mês e da prestação. E é muito importante saber isso. E então, aqui uma outra questão também que deverão ter à partida esclarecida é se vocês decidiram que o valor do imóvel, imaginem que é 100 mil euros, porque decidiram conscientemente, com base na prestação que vos vai dar e todos os outros custos que a compra vai ter, é saber se aparecer um imóvel eventualmente por mais 10 ou 15%, se vocês estão em condições e se vão querer fazer esse esforço adicional. Isto para quê? Para vocês partilharem essa informação também com o consultor imobiliário, para que ele possa abrir um bocadinho as buscas, porque se for aquele imóvel que até tem ali aquele desejo e que cumpre com algum desejo que vocês têm, é para vocês saberem se vale a pena ou não fazer esse esforço. E essa decisão tem que ser tomada antes. Para quê? No momento em que estão pressionados para avançar com uma proposta, para não se precipitarem. E já agora partilho uma frase que normalmente vou partilhando também com os clientes com quem tenho confiança e que está nas nossas publicações, que é: não comprei o que podia porque quis comprar o que não ia conseguir. Segunda fase: qualificação das características do imóvel e prazo da compra. Nesta fase nós temos que saber exatamente o que é que pretende comprar. É só desta forma que ao partilhar isto com o seu consultor imobiliário, só assim é que ele vai conseguir ter foco para ir procurar o imóvel que você precisa. É óbvio que deve partilhar com ele também qual é o imóvel que deseja. Mas temos que separar muito bem o que é a nossa necessidade e o que é o nosso desejo. Porque normalmente aquilo que é a nossa necessidade, maioria das vezes, está alinhado com aquilo que podemos pagar. E o nosso desejo quase sempre está naquilo que neste momento nós ainda não conseguimos pagar. E é muito importante saber quais são as características do imóvel que precisa efetivamente comprar e quais são as características do imóvel que, se tivesse, era realmente melhor. Porque normalmente nós eu queria um T3, até pensamos que queremos algo maior, que tenha 2 lugares de garagem. Mas isso é o meu desejo, porque efetivamente eu só preciso de um T2 e se não tiver lugar de garagem eu até vou comprar na mesma se for um bom negócio e se cumprir as restantes questões. Por isso nunca vamos pôr as questões como eliminatórias e vamos ter que ser o mais francos com o nosso consultor imobiliário para que ele possa ter o maior foco no imóvel que vos vai apresentar e para ele poder fazer as pesquisas que forem necessárias. Por isso, o consultor imobiliário e nós, compradores, vocês neste caso, têm que conseguir visualizar qual é o imóvel que vão querer comprar e que realmente precisam. Então, coisas que nós precisamos saber.
características do imóvel. Se tem que ter varanda ou não, se tem que ter garagem, se tem que ter uma ou duas suítes, se tem que ter mais que duas casas de banho, se tem que ter jardim, se tem que ser uma quinta. As características do imóvel têm que ser muito bem definidas. E então, nesta fase também, definir as características que desejaria ter. Que é no caso de acontecer, eu quero esse upgrade. Temos que também definir qual é a zona onde nós pretendemos comprar. E então, ok, é importante haver um foco. Queremos uma zona A, que é a zona que nos é melhor, mas depois vamos também definir uma zona B, eventualmente mais numa periferia, mais afastado daquela nossa zona premium, vamos dizer assim, que se não conseguirmos encontrar o imóvel na zona A, vamos procurá-lo na zona B, porque se calhar ao ir para a zona B, já vamos conseguir ter algumas daquelas características que eram desejos que na zona A não conseguimos. Então nós vamos começar a encaixar as peças de forma a perceber qual é as zonas onde nós vamos procurar. E naturalmente, se for um consultor imobiliário que conheça a zona, ele vai poder começar a dar também alguma informação e devolver alguma informação de acordo com os inputs que vocês forem dando e vão começar a visualizar melhor ainda o imóvel que vão comprar. Outra questão tem a ver com prazo. É muito importante definirem até que data é que querem comprar o imóvel. Dizer, ok, quero comprar no mês de julho ou até julho. É diferente dizer até julho ou no mês de julho. E quando partilharem essa data com o consultor imobiliário, devem também dizer que se não comprarem até julho, o que é que acontece? Porque muitas vezes o comprar até julho é um desejo, não é uma necessidade. Mas de repente até pode ser uma necessidade, porque têm que comprar até julho, porque em agosto nasce um bebê, vão mudar de escola, vão mudar de trabalho. E é muito importante partilhar se essa data que vocês vão definir, se é uma necessidade, se tem mesmo que ser, o que é que impacta na vossa vida se isso não acontecer, e então poder perceber se não for em julho, se pode ser posteriormente ou até numa data anterior. E partilho mais uma frase que nesta fase costumo falar aos clientes, que é: visualizei o que queria, quando o vi percebi que era aquele. Iniciamos aquela que é a terceira fase, que são as pesquisas e visitas. Acabamos de iniciar as pesquisas, o consultor imobiliário, nós vamos estar ativos a fazer as pesquisas e só vamos apresentar os imóveis que estiverem dentro das pesquisas. Aquilo que se pretende é que tenhamos a capacidade de ganhar a sua confiança, por forma a perceber que se não lhe estamos a apresentar nada é porque não há. Por isso vamos ter que esperar, vamos ter que alterar a qualificação, mas não vamos estar a enviar coisas só para saber que estamos cá. Não vamos perder esse tempo, porque se eu estiver a perder esse tempo, não estou dedicado a fazer aquilo que eu tenho que fazer. Por isso, só lhe vamos apresentar aqueles imóveis que acreditamos que vai dentro daquela qualificação que foi previamente feita. E nesta fase, nesta terceira fase de pesquisas e visitas, é normal que o comprador colabore também com o trabalho de pesquisas, porque o comprador anda na rua, anda a ver placas, e o que é que nós também esperamos e que nos vai ajudar também é, se vir algum imóvel que lhe interessa, que gostava, numa zona que gostava, porque viu até na internet, ok, partilhe esse link connosco, envie-nos, nós vamos, ao ver esse link, vamos ainda melhor qualificar aquilo que gosta. Se estiver na rua, se vir uma placa na rua, tire uma fotografia eventualmente à placa, com o contacto do colega, diga-nos qual é a morada e nós vamos rapidamente conseguir identificar o imóvel e vamos tentar saber se esse imóvel cumpre ou não com as características que identificou, porque naturalmente se ligar para o colega que está o contacto na placa, o colega, se for um bom profissional, vai querer fazer todo este trabalho que nós iniciamos com a qualificação, com tudo isso. Por isso, a partir do momento que selecionar um consultor imobiliário, e que não seja alguém da minha equipa até,
evite estar sempre a trocar, porque o trabalho de acompanhar um comprador é um trabalho que demora algum tempo até haver uma compreensão exata daquilo que o cliente quer. Por isso, não desista logo à partida e não troque de consultor só porque sim, ou até assine com o seu consultor um contrato em exclusividade para ele o representar precisamente em exclusividade. O que é que também é importante estar ciente? Que se este trabalho for feito, e bem feito, da pesquisa, da qualificação, não esteja preocupado em que vai ver o primeiro imóvel e gostou e não avance para a proposta que ainda só vi um. Não faça isso. Se realmente gostou, se cumpre com tudo, por que não fazer uma proposta? Porque se o trabalho do consultor for bem feito, ele vai-lhe apresentar aquele imóvel que vai ao encontro da boa qualificação que fez e ele encontrou aquele imóvel e entretanto apresentou-lhe. E por que não? Se isto for um trabalho sério. Agora, não é aquele consultor, eventualmente, que possa querer, entre aspas, impingir o imóvel, mas isso também, certamente, nós sentimos isso e o comprador sente essa pressão por vezes. Da parte do comprador, é normal dizer que não vou comprar logo a primeira casa que vejo. A verdade é que o comprador que disser isso, ele está sujeito a perder uma oportunidade que até poderia ser um bom negócio e é normal acontecer. Os que mais tarde dizem, se eu soubesse aquela primeira casa que eu vi foi a que eu gostei. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Só que também tenho uma frase para esta fase e que é: o imóvel que hoje vi e gostei e ainda vou pensar, outro cliente viu ontem e já pensou. Quarta fase: proposta e negociação. Bem, acabamos de entrar naquela fase em que já encontramos o imóvel que pode pagar. E é agora que vamos começar a negociar. Nós, nesta fase, vamos querer dar-lhe, mais uma vez, a informação necessária para que a tomada de decisão nesta fase seja também consciente e de forma a que possa fazer a apresentação de uma proposta que seja honesta. Nós vamos, nesta fase, preparar um estudo de mercado do imóvel que viu. Até é provável que, se nós percebermos que aquele imóvel vá ao encontro do que precisa e do que deseja também, de alguma forma, nós já vamos previamente fazer um pré-estudo de mercado para que a sua proposta seja honesta. Então, nesta fase, o que é que nós precisamos? Isto é sempre baseado numa relação de confiança, e essa é, digamos, a frase da nossa equipa. Nesta fase, o comprador tem que confiar em nós para partilhar connosco qual é o valor máximo que pagaria por aquele imóvel para não o perder. E depois deixe para nós fazer a negociação do imóvel. Não comece a negociar connosco. Deixe que sejamos nós a negociar por si. É dessa forma que nós vamos conseguir o melhor negócio para si. E o negócio não é só o valor. É o valor e as condições. E as condições têm a ver com prazos, têm a ver com as condições em que é feito, com as condições que são dadas no contrato de comércio e compra-venda em termos de sinal. Por vezes, a escritura pode ter ali um prazo mais dilatado ou não. Se no contrato de promessa e compra-venda terá que ter alguma cláusula resolutiva relativamente à questão do crédito, relativamente a alguma documentação que esteja a faltar. E é muito importante confiar no consultor imobiliário para lhe passar toda esta informação para que ele possa negociar por si. E então, o que é importante para apresentar uma proposta? Saber exatamente quando é que tem condições de assinar o CPCB, que é o Contrato de Promessa de Compra e Venda. E já falamos antes, que é saber qual é o valor que vai entregar e se o tem disponível quando para poder passar um cheque. Normalmente nós recomendamos que o CPCB seja com um cheque, não tem que ser bancário, que entrega no momento em que vai assinar o Contrato de Promessa de Compra e Venda. Outra questão é se vai condicionar a sua proposta à avaliação do imóvel.
ou se vamos deixar que a avaliação, assinarmos um CPCB e que ficará com uma cláusula resolutiva relativamente à avaliação. Isto são coisas um bocadinho mais complicadas, não que o seja, mas se tiver alguma dúvida, depois fale connosco pessoalmente e vamos esclarecer. Então, também saber exatamente qual é o valor que vai entregar o sinal e qual é o prazo ideal para poder fazer a escritura. Já sabemos que se for a crédito vamos precisar no mínimo ali de 30 dias, no mínimo, mas mais uma vez questionamos, e se não for 30, se nós tivermos que fazer a 90 para que o atual proprietário tenha mais tempo para entregar a casa, o que é que isso impacta no seu plano? Por isso, quando tentar fazer um negócio, quando estiver a preparar-se para apresentar uma proposta, pense que o negócio tem que ser bom para si e tem que ser bom para o proprietário. Muitas das vezes o imóvel que está a negociar está a ser negociado por si e por outras pessoas que também o viram, porque se é bom para si poderá ser bom para outras pessoas. Por isso é muito importante, às vezes por 1000 euros ou 2000 euros, se realmente o pode pagar, não tente fazer uma proposta muito mais baixa porque pode perder. Pensa assim, ok, vou tentar meter-me na máquina do tempo, vou andar uma semana para a frente e agora que eu estou uma semana à frente, pensar assim, quanto é que eu hoje pagaria para não ter perdido aquele imóvel que fui ver na semana passada e que entretanto já foi vendido? Faça esse exercício, porque às vezes 1000 euros ou 2000 euros na prestação vai significar muito pouco e às vezes é o nosso ego, porque tentei baixar ali 1000 euros, mas perdemos às vezes a oportunidade da vida. E então costumo também dizer nesta fase que é o negócio flui quando é bom para as duas partes. Acabamos de entrar naquela que é a sexta fase. Acabamos então de ter a aceitação da proposta e então vamos assinar o contrato de promessa, compra e venda, ou o CPCV. Neste documento vamos colocar todas as condições do negócio da compra e venda do imóvel. Tudo aquilo que nós acordamos em proposta vamos verter aqui. Vamos tentar que este documento seja preparado o mais breve possível. Normalmente este documento é preparado por alguém que representa o proprietário e depois nós temos que o validar. É assinado pelas partes envolvidas, pelo proprietário ou pelos proprietários, e neste caso pelo comprador ou pelos compradores também. E costuma assinar os promitentes vendedores e os promitentes compradores. É isso que vai encontrar no contrato. Em que qualquer uma das partes poderá ser substituída por um representante que tenha uma procuração que seja válida para este ato. Não vou alongar aqui muito naquilo que é o contrato de promessa, compra e venda. Haverá também aqui depois um podcast precisamente só a falar sobre o contrato de promessa, compra e venda e todas as suas especificidades. Mas contrato de promessa, compra e venda vai apenas... É neste momento que nós vamos verter todas as condições que foram negociadas na proposta que foi aceita anteriormente. Assinado o CPCB, contrato de promessa, compra e venda, passamos para a escritura pública e o pagamento dos impostos. A escritura pública é o contrato definitivo da compra e venda. É o momento em que o imóvel passa a ser seu. Muitas das vezes também acontece de abdica-se do contrato de promessa, compra e venda, é feita uma proposta e vai direto para a escritura. Muitas vezes, quando não há um processo bancário, acontece muitas das vezes ir direto para a escritura, embora nós não recomendamos, porque há necessidade de se fazer os direitos de preferência, que normalmente demora 10 dias úteis para que as câmaras se possam pronunciar, e por isso eu recomendo sempre que se assine um contrato de promessa, compra e venda, que se faça depois as diligências necessárias para fazer os direitos de preferência, e depois o processo é todo muito mais tranquilo para as partes. E também, quando nós temos a oportunidade de assinar um contrato de promessa, compra e venda, nessa altura vamos verificar tudo, toda a documentação, ver se está tudo direitinho, para que depois realmente as coisas quando é para a escritura, não sejam
ou melhor, sejam bastante mais tranquilas. E então também haverei depois fazer aqui falar só sobre impostos e sobre escritura pública, mas a seguir ao CPCB faça a escritura. Existe aqui uma série de coisas que é necessário tratar, que deixem para nós, consultores imobiliários, tratarmos de todo esse processo, para que vocês apenas depois tenham acesso à chave, para poderem usufruir do vosso futuro imóvel. Escritura feita, parabéns, bem-vindo a casa. E então nós, preocupados também com aquilo que é a compra da casa, temos uma publicação sobre o que fazer depois da escritura. Vamos deixar aqui os links necessários para isso. E depois também haverá aqui um podcast sobre apenas o que fazer depois da escritura, e também este documento do que fazer depois da escritura, à semelhança de tantas outras ferramentas que nós vamos partilhando com os nossos clientes. É um documento que é dinâmico e que é alimentado com, entre aspas, todas as dificuldades que os proprietários nos vão transmitindo. Nós vamos acrescentando essa mesma lista de coisas que é necessário fazer depois da escritura. Por isso, aproveito só para partilhar aqui aquilo que é a nossa missão enquanto consultores imobiliários, enquanto equipa à Trindade, para perceberem onde é que nós nos queremos posicionar e diferenciar no mercado, porque nós não queremos ser apenas o vosso mediador, nós queremos ser o vosso consultor, porque nós vamos querer munir-vos de informação necessária para a tomada de decisão em cada uma das fases possa ser bem mais consciente. Por isso, se este episódio foi importante para si, se lhe acrescentou alguma coisa, se percebeu que vai poder poupar tempo e dinheiro, aquilo que eu lhe peço também é ajude também um familiar, um amigo, ao partilhar com ele este episódio, porque é desta forma que também vai poder fazer a diferença em alguém, da mesma maneira que hoje ao partilhar este episódio consigo, também fiz alguma diferença no seu processo de compra ou venda do imóvel.